Vamos lá, pessoal, bem-vindos ao Mecânica Sem Mistérios. Hoje é dia de faça você mesmo ou atualize você mesmo, né? Vamos lá, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês umas atualizações que eu fiz na minha máquina de limpar bicos injetores devido a uma necessidade. Tava usando a minha máquina, fui limpar os bicos do meu carro e simplesmente o pulsador de bicos queimou. O pulsador de bicos era o que eu usava para fazer a pulsação dos bicos, controle de rotação e para fazer a medição de vazão, né, o teste de vazão, que é o teste temporizado. E no vídeo, vocês vão ver anteriormente da minha máquina, vocês vão ver que o pulsador ficava desse lado aqui. Ele ficava até nesse gabinetinho aqui, ó. Até desmontei ele que ele vai virar uma outra ferramenta, tá? Esse pulsador queimou e eu tive a ideia de modernizar minha máquina, né? Então o que eu fiz? Então agora eu não uso mais um pulsador de bicos convencional, esses pulsadores de bico convencional, eu uso o que? Um gerador de sinal PWM. O que é o gerador de sinal PWM? Ele é um sinal onde você consegue controlar a frequência do sinal e o ciclo DUT. A frequência do sinal é os ciclos por segundo e o ciclo DUT seria o tempo que esse sinal fica, né, alto ou baixo. A gente costuma falar positivo e negativo, mas por ser um sinal digital a gente fala que é prioridade alta ou baixa. Vou falar que é negativo e positivo para vocês entenderem. Então, o que eu fiz? Eu instalei o pulsador de bicos, né? Esse pulsador ele tem uma diferença. Para quem for comprar na internet, o ZK PP2K, o nome até feio, né? Que lembra até outra coisa, né? Abreviação de outra coisa, mas beleza. A quinta série que habita em mim não deixou de falar isso aí. O ZK PP2K, que é os botões verdes, ele é um gerador de PWM de alta potência. Então você consegue controlar equipamentos aí até uma corrente de, se eu não me engano, acho que é 30 amperes. 40 amperes ou 30 amperes, se eu não me engano. Tem um que é o ZK PP1K. Os botões são azuis. Esse ele não controla altas potências. Você precisa de um driver, né? Ou a gente chama de relé de estado sólido, que é um relé transistorizado que faz essa amplificação do sinal. Então, como eu vou movimentar os bicos, e os bicos, a corrente é em torno aí de 5 amperes, 4 amperes aí no estado normal, né? Eu utilizei o ZK-PP2K. Aí aqui vem a cereja do bolo, né? Porque o pulsador eu controlava a rotação, mas eu controlava de uma forma meio grosseira, né? Eu controlava através de um potenciômetro. Só que eu não tinha uma indicação de rotação assim, por exemplo, a quanto de rotação estava o teste. Eu tinha lá a faixa a branca, a verde e a vermelha, né? Agora não, agora eu consigo controlar a rotação, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Liguei. Então aqui automaticamente eu ligo o pulsador e ligo o medidor de rotação. Já existe um pulso, né, de 15 Hz com 50% de ciclo DUT. Em 15 Hz ele já me dá 890 RPM. Por que ele liga direto mesmo que o relé de acionamento não liga? Porque eu preciso de uma entrada de energia alta, então vem direto da fonte para ela, então por isso que ele fica ligado direto. O relé eu só ligo quando eu entro no terceiro estágio, que é o teste de vazão de bico. Aí eu tenho um relé temporizado em 300 segundos, que equivale a 5 minutos de teste. Eu não gosto de deixar muito tempo, porque isso aquece o bico, né? Isso causa um estresse muito grande no bico. Então eu faço ciclos de 5 minutos, eu ponho 5 minutos e ponho lá e testo. Faço mais 5, ponho lá e testo. Faço mais 5, ponho lá. Lógico, sempre com a nossa cubinha ultrassônica aqui, né? E vamos lá então, pessoal. Ligando a máquina. Estágios aqui 0, é tudo desligado. Aqui, e as chaves na posição 1, eu faço o teste de leque, né? Então aqui, quando eu aperto esse botão, ele joga um pulso negativo direto nos bicos. Eles abrem pra gente ver leque, pra gente ver aquele volume injetado de uma forma mais simplória, né? Pra gente ter uma noção de como tá o leque do bico e se eles estão injetando de uma forma melhor. Aí quando eu passo na posição 2, eu aciono o relé. Aí eu passo aqui, ó, 2, 2, 2, 2. A hora que eu der o start, ó, os bicos estão ciclando a 890 RPM. Quando eu aumento a frequência, a rotação também aumenta. Então eu posso selecionar uma rotação que eu desejo, ó.
Estamos aqui em torno de 1545 RPMs aos bicos. Aí vamos reduzir a rotação, ó. Conforme a frequência abaixa, a rotação cai, ó. Então vamos baixar mais, ó. A gente baixa mais, ó. Baixar mais, ó. Os bicos estão ciclando a 416 RPM, que seria a rotação do carro a 400 RPM. Os bicos batem dessa forma. Eu resolvi fazer essa atualização high-tech porque eu descobri o mundo maravilhoso do sinal PWM e resolvi usar para deixar ela mais moderna, deixar ela mais legal, mais high-tech aí, tá bom? Então subindo a frequência aqui, ó, 15 Hz eu tenho uma rotação de marcha lenta, ó, 890 RPMs, em torno disso. 16 Hz ela já pula aí para 1000, alguma coisinha, 950, né? Seria a rotação de marcha lenta de um carro hoje, um carro aí 2002, 2003, já é. Hoje a gente já tem uma marcha lenta aí já em torno de 700 RPM. Vamos baixar aqui, ó, mais uma, ó. Mais uma, ó. 800, ó, 772, ó, em 13 Hz. 756 em 13 Hz, ó. Legal? E o ciclo DUT? Para que eu usaria o ciclo DUT? No caso dos bicos, eu não teria uma razão específica para usar, porque quando eu tenho 50%, ele faz a ciclagem ele fica metade do tempo positivo e metade do tempo negativo. Então o bico abre e fecha em tempos iguais. Conforme eu vou aumentando o ciclo, por exemplo, como aqui eu estou trabalhando com um sinal modulado negativo, eu tenho um positivo direto e o que modula é o negativo, como funciona exatamente nos carros. Então assim, quando eu tenho 50%, ele vai ficar 50% negativo e 50% positivo. Quando eu tenho dois positivos, o que acontece com o bico? Ele fecha, porque ele não tem alimentação. Para qualquer componente eletrônico ou elétrico funcionar, ele precisa ter o quê? Diferença de potencial. Se eu tenho dois potenciais iguais, eles não funcionam, por isso que ele cicla. Conforme eu vou aumentando esse ciclo DUT, conforme a porcentagem vai aumentando, aqui ele vai aumentando o tempo negativo. Então, por exemplo, aqui 60%, ele vai ficar 60% negativo, 40% positivo, 90% negativo. Então você vai ter uma condição, mas vamos simular uma condição aqui extrema, quer ver, ó? Eu vou simular aqui uma condição, ó, de 90% do DUT. Vocês vão ver a reação do bico, como é que ele fica, ó. Você vê que você percebe esse tempo que o bico fica energizado, ó. Agora se eu diminuo o ciclo DUT, ó. Olha como muda o barulho, ó. Tô voltando ele. Ó. Tá vendo que o barulho fica mais uniforme? Então isso que seria o ciclo DUT. Eu deixo em 50%, esse eu não altero, porque eu coloco ela para funcionar como uma máquina de bico normal, uma simulação de bico normal, tá bem? Então essa fica a nossa alteração de hoje no nosso faça você mesmo ou atualize você mesmo, né? A mangueira de combustível ficou para cá, né? O regulador de pressão, né? Tá aqui agora, ó. Futuramente eu quero fazer em caráter experimental a bomba em PWM também. Para ver se eu consigo controlar a pressão via PWM. Mas isso já é um projeto de estudo maior, porque essa bomba ela consome uma grande quantidade de corrente. Então eu já estou estudando um pouquinho mais essa modificação, mas não vai ser uma modificação efetiva, vai ser uma modificação experimental. Eu vou manter o registrinho aqui no retorno para fazer o retorno de combustível, o meu reservatório aqui, ó, com o meu querosene, o filtro, tudo bonitinho, a gente pode deixar a máquina aí o mais padrão possível. Beleza, pessoal? Essa foi a alteração de hoje. Agora eu vou, como ela vai ficar em definitiva assim, eu vou fazer o esquema elétrico. Teve umas pessoas que me perguntaram do esquema elétrico, eu até não tive tempo de fazer, até peço desculpas aí pelos meus seguidores que pediram o esquema elétrico da máquina. E dessa vez eu vou fazer, para quem se interessar, a gente poder dar uma força aí, tá bem? Agora o próximo passo é trocar esse manômetro, né? Que a cola ela acabou reagindo e danificou a carcassinha. Eu já tenho um manômetrozinho novo aqui, né? A gente trocar ele e logo temos novidades.
Um abraço, pessoal.